Olá, estudantes do projeto Graduação. Sou o professor Cleidson Santos e estarei dando continuidade aos trabalhos do professor Davi, dando aulas de Matemática 1 para vocês. É um enorme prazer poder estar ao lado de vocês nessa jornada rumo ao Enem. E hoje iniciaremos nossos trabalhos juntos com uma revisão sobre equações do primeiro grau, continuando o assunto que vocês vinham aprendendo no projeto. E depois faremos questões do Enem sobre esse assunto. Então, vamos começar. Então, pessoal, conforme eu havia dito anteriormente, hoje faremos uma breve revisão sobre as equações do primeiro grau para recapitular, o que vocês vinham aprendendo sobre esse assunto. E, posteriormente, iremos resolver questões do Enem, sobre as equações do primeiro grau. Então, pessoal, começando aqui a revisão, só vamos primeiro lembrar um pouco da parte teórica, digamos assim. A equação do primeiro grau, ela pode ser explicada da seguinte forma. A equação do primeiro grau, na incógnita x, é toda a equação que pode ser expressa na forma ax mais b igual a zero, sendo a e b números reais e a diferente de zero. Então, pessoal, o x aqui, que a gente está chamando de incógnita ou variável, ele é o valor que a gente quer descobrir, certo? Percebam que a gente colocou x aqui porque geralmente se usa o x, mas poderia ser outra letra, y, k, enfim, eu escolhi aqui colocar na incógnita x e representar com o x na equação, mas poderia ser outra letra, uma questão poderia usar outra letra, y, k, m, enfim, outras. Mas é porque geralmente a gente usa o x, O a e o b, eles vão ser os coeficientes. E o b, que como ele é o valor que está sozinho, ele é chamado também de termo independente. Percebam que o a, ele está multiplicando o x, mas o b está sozinho. Então a gente chama ele de termo independente também. Enfim, a gente poderia, em outras explicações, você pode ver, ao invés de A e B, M e N, por exemplo. Enfim, a questão é a seguinte, é um coeficiente multiplicado por x, mais outro coeficiente, que é o termo independente, Aí, bom, e relembrando alguns conceitos, só para a gente, enfim, recapitular um pouco o que foi visto, conjunto universo é o conjunto formado por todos os valores que a incógnita pode assumir. Conjunto verdade é o conjunto formado pelos valores do conjunto universo que fazem com que a equação seja uma sentença verdadeira, que torna a equação verdadeira. E os elementos do conjunto verdade, eles são chamados de raízes da equação. Pessoal, dependendo do material, a gente pode encontrar outras nomenclaturas, tá? O conjunto verdade pode ser tratado em alguns materiais, em alguns lugares, como sinônimo de conjunto solução. Em outros lugares pode ser tratado como coisas diferentes. O termo raiz pode ser tratado como um sinônimo de solução, em alguns casos, em alguns materiais, em outros não. Enfim. E um outro conceito é que as equações são chamadas equivalentes quando, em um mesmo universo, elas apresentam o mesmo conjunto verdade. Então, elas são equivalentes quando, definido um mesmo universo, elas apresentam o mesmo conjunto verdade. Mas, enfim, decorar essas nomenclaturas, para as questões do Enem, isso não é o mais relevante, tá? Outro ponto relevante de se observar, pessoal, é por que a equação do primeiro grau? Isso está atrelado ao fato de que o maior expoente da variável na equação, nesse caso a variável é o x, o maior expoente da variável é 1, na equação do primeiro grau, Por exemplo, aí tem ax mais b. Então, ax mais b igual a 0. O expoente do x aí é qual? 1. Porque o expoente 1, ele não precisa estar escrito, Então, quando a gente vê que um número está sem expoente, a gente já pode dizer que o expoente dele é 1. Que o expoente 1, ele pode ficar implícito. Eu escrevo só o número e não preciso escrever o expoente 1,
que aí, enfim, ele já fica implícito. Então a gente já sabe que tem um expoente 1, se não aparecer nenhum expoente. Então beleza, nesse caso o maior expoente do x é 1, o maior expoente com o qual o x aparece é 1. Mas se tivesse uma equação assim, por exemplo, ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a fosse diferente de zero, você teria um x ao quadrado, né? O maior expoente com o qual o x iria aparecer, no caso a variável iria aparecer, é o 2. Então seria uma equação de quê? Segundo grau. Se tivesse ax ao cubo mais bx ao quadrado mais c, onde a fosse diferente de zero, aí você teria o x aparecendo com o expoente 3. Né? O maior expoente com o qual a variável estaria aparecendo é o 3. Logo, seria uma equação de terceiro grau. E assim sucessivamente. Posteriormente, iremos ter aula sobre equações de segundo grau. Nesse momento, vamos focar nas de primeiro grau. Certo? Uma outra questão é a seguinte. Eu falei aí ao longo, né, até o momento da aula, sobre termo independente. É porque talvez tenha aparecido, né, que eu tenha falado termo dependente. Mas só para deixar claro, é termo independente, certo? Ali, por exemplo, no ax mais b, o b é o termo independente, ok? Então, dito isso, vamos partir para os exercícios.